continuidade a nossa análise no Salmo, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, por favor, no Salmo de número 119. Nós vamos ler do verso 49 até o 56. Dá para ler, irmãos? Nós vamos ler o Salmo 49, ou desculpa, 119, 49 aos... Exatamente, o Zayin, perfeitamente, a 7ª letra do alfabeto hebraico. Vamos ler todos juntos, irmãos? Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembra-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembra-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amém. Essa é a sessão que vai do verso 49 ao 56, como o presbítero Manuel nos lembrou. Aqui é o texto que descreve a letra Zayin, né, do alfabeto hebraico. Um aspecto importante que eu gostaria de frisar é que essa letra Zayin, que ela dá origem, normalmente, a um verbo, que é o verbo que vai ser muito usado nesse salmo. Veja o verso 49, lembra-te, né? No verso 55, lembro-me, é exatamente de onde começa com essa palavra, e que começa, obviamente, com o Zayin, que é o verbo lembrar. Lembrar. É interessante que lembrar aqui não significa que Deus se esquece ou que Deus não sabe, mas o lembrar aqui é a certeza de que aquilo que Ele falou vai acontecer. E que é tão certo isso, que passa a ser o meu conforto quando eu não tenho conforto em nenhum lugar. Passa a ser a minha alegria quando eu não tenho alegria em nenhum lugar. Passa a ser o meu sustento quando eu não tenho sustento em nenhum outro lugar. Passa a ser a minha força quando eu não tenho força em nenhum outro lugar. E é importante lembrar disso, porque o Salmo ele tem, vamos chamar assim, 2 colunas básicas que seguem todo o Salmo. A primeira é a maneira como ele lida com a lei e com a promessa. Né? Ele diz, é interessante que a palavra promessa surge aqui, mas literalmente ele usa a palavra para esperança, que eu tenho esperado. Veja, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Na qual me tem feito esperar.
O salmista ele vai descrever que ele está no meio de uma grande angústia, profunda angústia. A descrição é essa. Veja, o que me consola na minha angústia, o salmista vai falar sobre isso, né? Ainda no verso seguinte, os soberbos zombam continuamente de mim. Isso é o que ele está passando, o que ele está sofrendo. Na sequência, né? Ainda ele diz, de mim se apoderou a indignação. Os pecadores abandonaram a tua lei. Ainda na sequência você vai ter expressões onde ele descreve que ele tem passado por grandes e grandes sofrimentos. E qual é exatamente a outra coluna? Onde ele se apoia, onde ele se sustenta. E a ideia é exatamente essa. Olha o texto como ele diz, irmãos. Né? Lembro-me da promessa que fizeste. Então, você imagina aqui a angústia, o sofrimento, a dor, o medo, os inimigos assolando a sua alma, e ele diz, lembra-te da promessa que fizeste, lembra-te da tua palavra que proferiste, né? E aí ele diz na sequência, na qual me tens feito esperar. Ora, ele está se sustentando aqui naquilo que foi falado, não naquilo que ele está vendo, nem naquilo que ele está provando, nem naquilo que ele está passando, porque tudo isso é, na realidade, a descrição da dor da sua alma, e não há conforto nisso. O conforto dele está na lei. Então, ele vai e descreve, o Senhor tem me feito esperar. Na sequência, o que me consola na minha angústia é isto. O que é que me consola, irmãos? Que a tua palavra me vivifica. Você sabe o que é que me fortalece na minha angústia? É que a tua palavra me dá vida. Uma coluna de sofrimento e a outra coluna que percorre o salmo de sustentação e de convicção. O que o Senhor falou, ele continua. Né? Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Ele lembra-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. É na tua lei que está o meu conforto, é na tua palavra que está a minha segurança, a minha esperança está ali. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos. Eu não tenho motivo para cantar, eu não tenho motivo para me alegrar. São os teus decretos, as tuas leis, que se tornaram o motivo do meu cântico. A tua promessa, a esperança, é o motivo do meu cântico. Thomas Boston, comentando num dos lugares, acho que no volume 5 da sua obra, ele chega a dizer alguma coisa associada a esse salmo, ele fala assim, imagina quando nós estamos debaixo da ira de Deus que cai sobre nós como um dilúvio. E você desce pelo rio, quando a Deus derrama sobre nós a sua ira. E nós somos lançados no rio. E na margem desse rio, que vai nos levar para a destruição, tem uma árvore da vida. E tem um galho. E eu me seguro nele. Eu me agarro nele. Até passar a tempestade. Eu não tenho onde me segurar. Eu não tenho onde pegar. Eu me apego no galho dessa árvore, que ele chama de árvore da vida. E ela me sustenta. Passa a tempestade e eu não sou destruído. Ele diz, a tua lei é o meu conforto. A tua lei é a minha esperança. A tua lei é a minha alegria. Os teus decretos são os meus cânticos. Eu não tenho, Senhor, outro motivo. É interessante porque essa é uma realidade da vida humana muito clara. E nós, como crentes, irmãos, nós que já provamos da obra da redenção, da regeneração, como Matthew Henry vai dizer, nós que já fomos regenerados pelo Espírito,
Nós sempre voltaremos a Ele para vivificar a nossa alma quando em angústia profunda que parece com a morte. Ele diz, veja a expressão do salmista quando descreve acerca da vida. Ele diz, no verso seguinte, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quem já teve a experiência de ter nascido de novo, de a palavra que me deu vida, quem já teve essa experiência com o Senhor, sabe que ela me dá vida. Então o que me consola é a tua palavra que me dá vida. É a tua palavra que me sustenta. Ainda Matthew Henry comentando diz, é exatamente isso. Quando todas as coisas são tiradas da nossa vida, nós corremos com tudo para o único que pode nos sustentar, Deus, a sua vontade, a sua palavra. Por isso o salmista diz, a minha alegria é a tua lei, o meu conforto é a tua palavra. É a tua palavra exatamente o que ele descreve como sendo o meu conforto. O verso 49 a 56 lida exatamente com o conforto que só a palavra de Deus pode dar. Começa buscando a consolação principal. O que é a consolação? O cumprimento das promessas de Deus. O Senhor vai cumprir suas promessas. O Senhor prometeu e o Senhor vai fazer. É interessante, porque eu tenho que começar por esse caminho. Se eu não confio nas promessas de Deus, eu vou viver pelo que eu vejo, não por aquilo que me foi prometido. Eu vou andar pelo que eu tenho, não por aquilo que me foi prometido. Eu não posso ter consolo em nada nessa terra, porque todas essas coisas se tornaram amargura para mim. Eu preciso esperar no Senhor. E aí ele segue, ele mostra como a palavra nos sustenta debaixo da aflição, e nos faz irmãos, e nos faz prontos até para ridicularizar daqueles que querem que nos afastemos da sua lei, e sofrermos, porque o caminho deles é caminho de destruição. Como a Escritura, ela nos capacita a enfrentar a vida. E o Salmo conclui literalmente com a declaração de que toda essa felicidade, irmãos, e conforto, surge pelo fato dele guardar e amar a lei e os estatutos do Senhor. Por ele amar e guardar os estatutos do Senhor. Ele pede algo interessante. Normalmente, nas nossas aflições, nós queremos uma promessa nova. Uma promessa nova. Alguma coisa do Senhor, o Senhor me prometeu que ia me livrar disso, me livrar daquilo. Estranho, porque naturalmente nós não temos nova revelação nos nossos dias. E as pessoas, elas aguardam por uma promessa que ela não existe realmente. Ele fala daquilo que Deus falou. Veja o que o texto afirma, irmãos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. Veja, eu não estou em busca de algo que o Senhor vai falar, eu estou em busca daquilo que o Senhor falou para mim. É interessante que a palavra aqui, é por isso que se traduz por promessa, mas em hebraico, literalmente, a tradução seria palavra. Mas aqui não é a tua palavra, é apenas palavra. Não tem aqui a segunda pessoa como um sufixo pronominal, a tua ou teu, não tem aqui. Como tem em outros lugares, a tua lei, o teu mandamento. Aqui ele fala, lembra-te da promessa, lembra-te da palavra que falaste. Porque eu sei que é por que eu sei que é esperança? Porque eu sei que é promessa. Porque ele diz,
ela tem me feito esperar. É por isso que eu estou suportando tudo isso, porque o Senhor falou e ela tem me sustentado. Eu estou segurando firme aqui, porque o Senhor prometeu. Eu tenho esperado naquilo que o Senhor falou. O Senhor falou que o Senhor guardaria a nossa mente na tribulação. O Senhor falou que nos entregaria sem mancha e sem mácula para Deus. O Senhor falou que nunca nos abandonaria, estaria conosco. O Senhor falou que o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor falou. E é isso que o Senhor falou que eu me apego. É nessas promessas que eu me apego. É nessas palavras que eu me seguro. Ela tem me feito esperar. Interessante que a maneira como é construído o verbo tens me feito esperar. É bem interessante como esse verbo é conjugado. Tens me feito esperar. A tua promessa tem me levado a esperar. Ela tem causado em mim esperança. Ela tem me conduzido à esperança. Ele é grato a Deus por aquilo que ele recebeu, aquilo que falaste a mim, e é nelas que eu espero. O Senhor não apenas nos dá a sua promessa, junto com ela, vem a graça de esperar por ela. Porque se fosse só a promessa, sem a graça de esperar por ela, nós há muito já teríamos abandonado. Ele não apenas nos deu a promessa, ele nos faz esperar por ela, aguardar por ela. Ele não poderia nos fazer esperar sem causa. Esperar no quê? Ele não diz, tem-me feito esperar no quê? Ele diz, lembra-te da palavra que me falaste, me disseste. Tens-me feito esperar. Veja, o Senhor falou e eu espero naquilo que o Senhor falou. Não é apenas a mera esperança, não é o mero esperar, é o esperar no que foi falado. Esse é o grande ponto nosso aqui. Deus nunca faria chacota com seu próprio nome, nos incitando a uma falsa esperança. Eu lembro mais uma vez de Matthew Henry comentando. Ele diz, ora, se Deus despertou em nós o desejo de buscarmos e ansiarmos por coisas espirituais mais do que por qualquer outra coisa material, não será Ele também generoso para nos conceder os nossos desejos? Se Ele tem nos feito esperar e tem colocado em nós o anseio para esperar por coisas espirituais mais do que por qualquer outra coisa material, não nos dará Ele também a generosa bondade de fazer o que nós desejamos? Porque o que eu desejo é aquilo que Ele colocou no meu coração pela esperança que Ele me deu. O verso é para que nós possamos orar, pedindo a Deus que Ele não se esqueça. Não esqueça, Senhor, do que falaste. Lembra-te do que disseste. Eu tenho esperado por isso. Mas se o verso 50 diz, veja, a tua palavra é meu conforto. Né? A tua palavra é o meu conforto, verso 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica.
que a tua palavra me desperta, que a tua palavra me dá vida. Preste atenção que o sentido aqui é claramente a esperança que Deus nos deu é o nosso conforto. Eu vou ter conforto. Veja, irmãos, o conforto aqui não são nas coisas que me faltam, porque aí, quando me falta, eu perco o conforto. Eu tenho conforto na promessa. É o meu conforto. Porque o Senhor me vivifica, ele diz. O salmista claramente afirma, irmãos, que ele tinha uma aflição peculiar. Ele diz a minha aflição, ele diz esse termo, a minha aflição. E a esperança traz conforto a ele na aflição dele. Ele sabia qual era a aflição e sabia qual era o seu conforto. Eu sei onde está a minha aflição e eu sei onde está o meu conforto, onde está a minha alegria. O homem que espera no Senhor tão somente, irmãos, na palavra do Senhor, claramente, tem o poder dado por Deus de ter conforto naquilo que ele ouve do Senhor. O homem que espera no Senhor tem conforto somente da parte do Senhor. É interessante, vivificar aqui é dar vida. Então, tem a ver com santificação. Eu estava morto, agora vivo. A minha aflição, ela me traz angústia, mas a tua palavra me traz vida. Então, você imagina, irmãos, imagina o seguinte: nós estamos dirigindo e quando você... Foi uma experiência interessante que o Renato, o pastor lá na igreja de Foz do Iguaçu, quando ele foi me buscar no aeroporto, ele disse: pastor, eu estava com medo que tivesse aqui porque é muito comum ter aqui a neblina, e é pesada, ela desce, a gente não enxerga um palmo na nossa frente, viaja uns 10 quilômetros até a cidade nessa neblina. Então, o ponto aqui é, nós estamos numa neblina e eu não tenho como andar. Então, a esperança, a palavra de Deus, ela me dá vida, ela me leva para outro nível, ela me faz olhar de cima, ela me faz ter uma outra perspectiva do problema. Porque eu na neblina eu não enxergo nada. Eu não sei para onde eu vou. Mas a tua lei é o meu conforto. A tua lei é o meu conforto. Importante que o fato de Deus ter me vivificado um dia é a certeza que a palavra dele vai me vivificar em toda e qualquer circunstância em que parece que eu estou morto e sem vida e sem esperança também. Como que isso se torna em oração? Como que isso se torna em oração? Abra sua Bíblia lá no Salmo 119, verso 107. Leia sua Bíblia, por favor. Interessante. Eu estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A experiência nos ensina como orar. Agora ele diz: o que me consola na minha angústia é isto, é que a tua palavra me vivifica. Se eu conheço as promessas, eu as torno em oração. Quando a aflição é terrível, a minha alma está aflitíssima, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu sei em que esperar, eu sei em quem confiar. Acontece que o sofrimento dele causa também que outros venham sobre ele. Não é só a questão interna, externa também.
Veja o Salmo, verso 51. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, não me afasto da tua lei. Eles zombam de mim continuamente. Porque eles ridicularizam de mim. Porque eu não busco conforto no mundo. Porque eu não busco alegria naquilo que não me dá alegria. Porque eu não espero naquilo que simplesmente eu vejo. É porque eu ando não por vista. Então eles dizem, você é louco. Eles zombam de mim, eles dizem, como é que você pode viver dessa forma e ter essa esperança que você tem? Eles fizeram chacota de Davi, porque Davi era um servo de Deus. As pessoas que não entendem nada, irmãos, sobre o Evangelho, normalmente fazem dos crentes chacota. Eles fazem chacota dos que esperam pelo Senhor. Chacota fizeram de Noé, que disse, Deus vai enviar um dilúvio, vai destruir o mundo, arrependa-se dos seus pecados, eu vou fazer uma arca. A esperança para vocês é essa arca. Isso é um louco. Nem chuva tem. Nunca se viu chuva. O que ele está falando? Que mensagem é essa que ele está pregando? Os ímpios fazem chacota de mim. Davi foi, como diz o texto, grandemente zombado. Grandemente zombado. Se ele foi, se o nosso Salvador que esperava na palavra de Deus foi, não pense você que nós vamos escapar da maldade dos ímpios. Não espere outra coisa. Essa é a natureza, irmãos. É a natureza do filho da escrava fazer chacota do filho da promessa. É da natureza do filho da escrava fazer chacota com o filho da promessa. Entretanto, eu não declinei da tua lei. Eles fazem chacota de mim, mas eu não abandonei tua lei. Todavia, não me afasto da tua lei, em hipótese alguma. O que eles fazem contra mim não diminui os meus passos, não. Eles nem meus hábitos. E muitos irmãos que não são verdadeiros cristãos declinam da palavra de Deus e da fé no caminho. É interessante que na semente que cai sobre a terra e na parábola que Cristo fala, alguns que aparentemente ouviram o Evangelho e quando começa a perseguição, eles rapidamente abandonam. Nós não vamos, porque a nossa esperança não está nisso, está nas promessas de Deus. E nós não vamos abrir mão disso. Davi não declinou. É dar muito valor aos incrédulos acreditar que aquilo que eles estão falando, eles têm alguma promessa melhor para me dar. É só você ser racional nessa hora. Eles estão fazendo chacota de mim. Bem, eles estão me oferecendo o quê? Eles estão me oferecendo droga, eles estão me oferecendo prostituição, eles estão me oferecendo dinheiro fácil, eles estão me oferecendo isso, estão me oferecendo aquilo. O que é que eles têm para me oferecer? É só seja racional e veja o que é que Deus tem para te oferecer. Mas não seja como Esaú, que trocou um prazer do momento por um benefício para a vida, por causa de uma fome, ele negou a sua primogenitura. Não seja como ele.
que facilmente, na primeira necessidade da vida, ele rejeitou o que era mais precioso que ele podia ter. E diz a Escritura que depois ele buscou com lágrimas e não encontrou. E não encontrou. Verso 61 do Salmo 119, por favor, leia para mim. Verso 61. Alguém pode ler? Verso 61 primeiro. Irmãos, eles não só falaram mal, eles me despojaram. Eles arrancaram o que eu tinha. Mas eu mesmo assim não deixei. Olhe para Cristo. Arrancaram tudo dele, até a sua roupa no último dia. Mas ele não se afastou da lei de Deus. Porque há uma promessa superior. É nessa palavra que eu tenho esperado, Senhor. Lembra-te da palavra que disseste ao teu servo. Tem me feito esperar por ela. Eu aguardo por ela. A sequência 157, verso 157, por favor. Ele sempre diz, são muitos, mas eu mantenho firme nos teus testemunhos. Eu não me afasto deles. Eu não me afasto deles. Verso 52 diz, irmãos, lembra-me dos teus juízos de outrora, e me conforto, ó Senhor. Tem duas maneiras de olhar para as promessas. É o cumprimento dela e o que Deus já fez. Você olha para o momento e não vê nada que venha a descrever a bondade de Deus nessa circunstância que você vê na sua dor, na sua perda, na sua angústia. Você não vê nada de bom. Você diz, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Aí o salmista diz, eu olho para trás, os dias de outrora. Eu trago à minha memória exatamente quando eu não vejo agora nada. Eu não apenas confio no que o Senhor prometeu, mas eu olho para trás, porque é mais sábio olhar para trás, para o passado. Eu lembrar o que o Senhor fez, quando tirou Israel do cativeiro, quando Israel era escravo e não tinha força nenhuma, o Senhor mandou as pragas e julgou o Egito. Quando eu estava morto, o Senhor me deu vida. Quando eu estava perdido, o Senhor me achou. Eu lembro, Senhor, dos dias de outrora. Eu trago à minha memória aquilo que agora eu não consigo ver com os meus olhos. Que coisa interessante você pensar nisso. Ele diz, e me conforto nelas. Por que olhar para trás é tão bom como olhar para frente? Porque Deus, que promete, não falha. Ele é imutável. O que Ele fez e o que Ele prometeu, Ele fará. Isso mostra a imutabilidade de Deus. Eu não apenas aguardo a tua promessa, eu olho para o que o Senhor falou e fez. É o mesmo Senhor. O Senhor não falha, o Senhor não tarda. O Senhor é bom. O que os soberbos querem nos fazer, irmãos, nos dias da nossa angústia, e quando eles trazem aflição tão profunda para a nossa alma, é só desviar o olhar para trás e lembrar o que Ele fez.
Eu lembro no parque, no brinquedo, num determinado parque dos Simpsons, que eu não aconselho ninguém, se um dia for ir. Se for, vá no última vez, se estiver saindo do parque, você brinca nesse brinquedo. Porque se for o primeiro, você não quer brincar mais nunca, é um negócio doido aquilo ali. Eu só sei que eu estava naquele brinquedo doido ali, que é virtual o negócio, né? Porque ainda bem que não é queda livre real, é virtual, mas a sensação é de morte. Estou só deixando para vocês a sensação que eu tive. E aí uma queda livre de 20 metros, aquele negócio, e rapaz, eu olhei para o lado, e o brinquedo parado. Eu disse, olha, que beleza. Aí tinha lá, exit, saída. Quando estava naquele negócio, quando caía aquela queda livre, eu olhava para o lado. Não estava caindo coisa nenhuma, estava só parado no mesmo canto, era só sensação mesmo. Você sabe, você olha para a vida e diz assim, vai se acabar tudo agora, o que é que eu faço? Não feche o olho não, porque o frio na barriga é o mesmo. Olhe para trás. Você vai ver o que Deus fez por você. Foi o que Ele já realizou por você. O que Ele já prometeu e fez. E se conforte nisso. E me conforto, Senhor, nessas coisas. E me conforto nessas coisas. Eu não chego ao desespero. Meu espírito está mal. E é tão sério isso. É tão desesperador que ele descreve o que a palavra faz com ele. Conforto. Quer dizer, ele está sem conforto. Ele está sem a paz. Mas eu me conforto nas tuas obras, no que o Senhor falou. Você entende? Você não precisa de nada. Você tem a palavra de Deus. Daí Jesus dizer aquilo que foi dito em Deuteronômio a Satanás, quando ele foi tentado. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabe o que é isso? Veja, eu posso viver sem isso, mas não posso viver sem a tua palavra. Eu posso viver sem um conforto do mundo, mas não posso viver sem um conforto da tua palavra. Eu posso viver sem a paz desse mundo, mas não posso viver sem a paz do teu evangelho. Eu não tenho como. E ao mesmo tempo é me tirar do conforto do mundo para que eu aprenda a amar o conforto que vem da lei e das promessas. Me é tirar dos benefícios para que eu aprenda a valorizar o maior de todos os benefícios. O de todos eles. Aí você diz assim, é duro o que o Senhor está fazendo comigo. Aí ele aponta, essa é a maneira doce de Deus de lidar com você. A esperança, o conforto, a paz. É dura não. Ele não te deixa só. Ele nos sustenta. Nada é mais extraordinário na vida de um homem do que saber que ele é governado pela mão de um Deus todo-poderoso e que cumpre as suas promessas e que nada que sai da sua boca volta vazio. Tudo acontece como Ele ordena. Eu me conforto porque eu sei que há um juiz que vai julgar. Eu me conforto porque eu sei que há um Deus que vai mostrar seu poder. Eu me conforto. Mas perceba que a angústia dele, aqui, veja, irmãos, porque o ímpio olha para ele e diz assim, mas você podia ter conforto nisso, naquilo outro, você é um tolo. Ele diz, não, meu conforto é Deus, é a sua lei. Aí a maneira como ele trata o ímpio que quer a sua destruição, sabe qual é a senhora? De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Eu não, veja, eles têm me perseguido, veja a linguagem. Os soberbos zombam continuamente de quem?
de mim. Mas você sabe qual é a minha indignação, Senhor? É por causa que eles abandonaram a tua lei. Não é porque eles zombam de mim. É porque eles são contra a tua lei. Eu amo tanto a tua lei, mais do que eu mesmo, mais do que minha honra. O problema não é o que eles fazem contra mim. O problema é o que eles fazem contra ti. Isso me traz indignação. O julgamento de Deus é terrível para com os ímpios. É terrível. A risada deles, a piada que eles faziam dele, não causam tanto dano ao seu coração. Mas o fato da maneira como eles lidam com a palavra de Deus. É assim, preste atenção nisso, irmãos. Isso é importante, mais importante, até agora, nas conexões que nós vamos fazer. A mesma esperança que eu coloco na palavra de Deus deve, de alguma forma, causar indignação a mim, quando os homens não colocam a esperança na palavra de Deus, ou quando eles tratam a palavra de Deus com desprezo. Ela não é só minha esperança. Eu a amo tanto que me enche de indignação ver os homens menosprezando, destratando, desrespeitando a tua lei. O salmista vai dizer em outro momento: meus olhos se enchem de lágrimas. Por isso. O verso 106, por favor, e o verso 158. Alguém pode ler primeiramente o 106, 106. Jurei com o meu juramento de guardar os teus retos juízos. O 158. Interessante, não é? Ele disse: eu vou guardar a tua palavra, mas eu senti desgosto porque os infiéis não guardam a tua palavra. Eu amo a tua lei, eu me apego a ela, mas eu senti desgosto na minha alma quando eu vi que os infiéis não amam a tua lei. Todos aqueles que são os crentes mais fiéis e firmes, irmãos, e creem na punição eterna do ímpio, são os que mais se angustiam em ver os ímpios rejeitando a lei de Deus, porque Deus os julgará de maneira tão severa que ele se angustia por aquilo. Não é ódio pela pessoa, é saber que o juízo deles é terrível, porque o piedoso rejeita ao conforto do mundo e se apega ao conforto da lei, enquanto o ímpio rejeita o conforto da palavra e se apega ao conforto do mundo. E ele diz: eu tenho a esperança verdadeira. Ele não tem, a esperança dele se esvai juntamente com as coisas que ele possui. E aí no 55 ele vai dizer: os teus decretos não são os seus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Veja que imagem interessante, a peregrinação, ele está longe de casa, ele foi afastado do meio do povo de Deus, essa imagem é clara, né? Ele está buscando uma cidade celestial melhor, ele encontra alegria no mandamento do Senhor. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos. Ele está longe, irmãos. Esse é o princípio do Salmo 119. Lembra que nós, na primeira mensagem que nós demos, que foi para entender a construção do Salmo como um todo, e que o Salmo 119, ele é um salmo que é escrito no período do cativeiro, pós-cativeiro babilônico. Não escrito, mas é colocado na seção específica desse período da revelação. Porque não há mais sacrifício lá,
não há ordem sacrificial, não há nada, porque não há mais templo, eles estão no santo, eles estão fora. Então eles adoram segundo a palavra. O conforto dele está na palavra, o conforto dele está na lei. É por isso ele diz, eu canto como? Lembra do outro salmo que diz, nos pediram para cantar um cântico, mas como cantaremos? Nós estamos longe de Jerusalém. O salmista diz, os teus decretos. Gente, eu não tenho motivo para estar alegre. Eu estou longe da casa de Deus. Estou longe do povo de Deus. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos. A alegria é tão profunda na lei de Deus, que ela é a razão da minha canção. E a letra da minha canção. Na casa da minha peregrinação. Aí ele diz, lembra-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Eu lembro durante a noite, enquanto eu durmo. Preste atenção, irmão. Eu me acordo pensando em ti. Eu me deito pensando em ti. Eu vivo para ti. Ele disse, vivifica-me, eu estava morto, o Senhor me deu vida. A tua palavra, ela alimenta a minha memória, a minha mente, meu coração, diante das minhas angústias e me traz consolo. Mas agora ele diz, durante a noite, lembra-me, Senhor, do teu nome, durante a noite. Eu observo a tua lei de dia e de noite. Lembra do salmista no Salmo 1? Antes o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito dia e noite. É interessante essa expressão porque há uma partículazinha em hebraico lá que às vezes é mal traduzida e os estudiosos acreditam que a melhor maneira seria durante o dia e durante a noite. Não é dia e noite, mas durante o dia e durante a noite. A minha alegria é a tua lei. E observo a tua lei. Tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Sabe por que eu tenho esse conforto, Senhor? Sabe por que eu tenho essa lembrança de ti? Tu sabe por que eu tenho esse poder para cantar? Tu sabe por que eu tenho essa coragem para enfrentar o inimigo? Tu sabe por que eu tenho essa promessa, essa esperança na promessa? Porque de coração eu tenho buscado guardar os teus mandamentos. Eu me esforço para andar segundo a tua vontade. Nós não somos recompensados por nossas obras, mas existe recompensa nelas. Nós não somos recompensados segundo as nossas obras, mas há recompensa nelas. A recompensa no viver cuidadoso. Recompensa. Eu tenho isso porque eu guardo os teus preceitos. Como você pode dizer isso? Nós vivemos de modo inconsistente. E entenda, irmãos, os detalhes, não é que ele era perfeito, mas ele sabia onde colocava a esperança dele, no Senhor. Não era porque ele era observador da lei perfeito. Nós conhecemos Davi, a sua história, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, e todas as fraquezas dele, como são reveladas na Escritura. Mas é porque a minha esperança está na tua palavra. É por isso que eu tenho guardado ela. E é por isso que eu tenho, de forma clara, recebido os benefícios de viver dessa forma. Se guardarmos os preceitos, irmãos, nós teremos força espiritual
para guardar outros preceitos. Pois Deus dá graça e mais graça para aqueles que buscam com medida o Espírito sem medida. E aqueles que melhoram na sua caminhada se encontrarão melhorando na caminhada. Nós que recebemos graça, buscamos mais graça. É por isso que ele diz, a tua palavra me vivifica. Ele já é vivo em Cristo, mas ela continua me dando vida. Eu busco mais, eu quero guardar, eu quero amar. Eu não quero apenas de boca, eu quero de coração. Eu não quero apenas com os meus pensamentos, eu quero com as minhas afeições. Eu quero aprofundar, eu quero amar os teus mandamentos, Senhor. Porque a promessa de guardar os mandamentos não é que você vai ter conforto no mundo, é conforto na lei, conforto na promessa, alegria no Senhor. E mais, e mais, e mais, e mais, nós teremos da graça que nós já temos. Graça, que é graça de fato. Nós buscamos mais do que nós já possuímos. Nós buscamos mais do que nós já recebemos. Não porque Cristo não é suficiente, é porque ainda nós temos muito para caminhar. Na segurança, na confiança, na esperança, na certeza, porque ainda somos fracos na nossa caminhada. Esse salmo é lindo, essa sessão particularmente. É linda essa sessão, porque ela fala que nós podemos viver no meio das mais profundas tribulações, e nas promessas de Deus nós encontraremos esperança, conforto, alegria e razão. Essa é a certeza que o Senhor nos concede nessa caminhada. O desejo do nosso coração é que essa verdade do Senhor preencha a nossa alma de fato, nos dando a certeza de que esperar pelo Senhor não será, a nossa esperança não será frustrada. Porque quem prometeu não mente, não falha. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, pela bênção de podermos meditar e refletir nas tuas verdades. E queremos conhecer do Senhor a cada dia a tua vontade, Senhor, a tua palavra, não apenas externamente, mas no nosso coração, Senhor, nas nossas afeições. Ó Deus, nos ensina a amar os teus preceitos, as tuas leis, a fim de podermos firmemente caminharmos, ó Deus, na tua presença. Perdoa os nossos pecados, quando esperamos conforto desse mundo, mais do que no Senhor. Quando buscamos segurança, mais nas coisas dessa vida, do que no Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a andar de forma reta na tua presença. Em